Pessoal, esse aqui vai ser um dos desenhos mais complexos que a gente vai estar fazendo neste curso, então não tenha pressa, tá? Aqui ó, a gente já está fazendo o detalhe do rosto de acordo com o que a gente vinha fazendo anteriormente, tá? Até aqui nenhuma novidade. Aqui já a altura dos olhos. E assim, como eu sempre falo, tá? Não tenha muita pressa para fazer o desenho. Essa marcação do rosto, ela é padrão para todos os desenhos que a gente fez e que a gente vier a fazer aí mais futuramente nesse estilo. E em alguns outros estilos vai ter uma pequena variação, mas a marcação dos olhos vai continuar, tá? Aqui você já pode ver a marcação dos olhos e da boca. Aqui eu já estou fazendo aqui também a marcação de cabelo. E como nós vamos estar desenhando uma personagem, né? É uma bruxinha, ela vai usar o chapéu. Então eu já vou fazer aqui a marcação da aba. E só para marcar mesmo aqui, eu já vou fazer aqui a marcação da parte superior do chapéu, tá? É um chapéu pontudo, mas eu vou fazer ela com uma dobra para baixo. E como eu venho fazendo bastante ultimamente, eu não estou deixando tanto rascunho para não ficar confuso para você que está assistindo. Então eu vou estar sempre apagando alguns traços a fim de limpar cada vez mais o desenho. Aqui ó, só para você ter uma noção geral, tá? Eu vou fazer um laço aqui no chapéu, aqui um pouco acima da aba. Limpando um pouco mais aqui o excesso mais uma vez. E fazendo aqui um traço definitivo agora. Embora você faça um traço mais forte, mas é um pouco complicado de você fazer assim partes isoladas já fazendo o traço final. Para você ter uma ideia melhor, você vai ver que isso pode atrapalhar um pouco lá na frente. Então aqui eu já estou fazendo já o detalhe final do chapéu. Mas se surge algum imprevisto, você vai perceber o quanto que fica difícil, né, fazer um novo ajuste. E aqui para a marcação do cabelo, como você pode ver, são traços firmes, porém eles têm que ficar arredondados. Como você viu até no exemplo que eu fiz um pouco acima de um traço, tá? Você vê os traços sendo feitos sempre de forma mais arredondada. Que isso dá harmonia ao cabelo, tá? Tanto harmonia quanto naturalidade. Então sempre faça traços mais arredondados. E aqui ó, você pode perceber a falha que teve no nosso desenho. O chapéu ele ficou pequeno, muito pequeno em relação à cabeça. Pode ser mantido dessa forma, tá? Não tem assim um problema. Mas assim, também para esse estilo de desenho, tá? Não vai apresentar um problema. Porém, se você se acostuma a fazer com esse tipo de detalhe, você pode se acostumar e acabar levando para outros estilos. Então é interessante você arrumar o desenho, tá? Porque, por exemplo, o chapéu ele não pode ficar com tamanho menor que a cabeça. Ah, mas eu já vi alguns exemplos. Sim, como eu falei, esse formato ele até aceita, né? Cartoon, desenhos mais simplificados, eles aceitam. E até ficam legal. Mas se você for fazer um desenho mais sério, e você está habituado a fazer esse tipo de trabalho, você pode acabar misturando as coisas. Então é interessante você fazer já de uma forma mais correta. Então eu simplesmente alarguei um pouco mais o chapéu para ficar
na mesma largura do rosto, né, da cabeça da personagem. E agora a gente já vai seguir aqui para o desenho do rosto. Aqui eu já estou fazendo o formato. Na parte de dentro eu vou tirar aqui um pouco de excesso, né, das marcas e vou marcar o olho, tá? Veja que eu vou fazer um olho mais achatado. E o destaque sempre vai ficar na parte superior. E os cílios também, tá? Lembrando que os cílios sempre começam pontas grossas e terminam com pontas finas. Como a ideia é fazer ela flutuando, ela vai estar olhando para baixo, né? Então vamos fazer aqui a íris, né, na parte inferior do olho. Aqui a gente vai fazer o segundo olho, tá? Como ela está com o rosto na posição 3/4, esse olho vai ficar um pouco menor que o primeiro, para dar aquela perspectiva na virada do rosto, tá? Porém, a pupila e a íris vão continuar exatamente uma igual à outra, tá? O brilho também, a localização da pupila e da íris tem que ficar na mesma posição que o primeiro olho. Completando aqui com o desenho da sobrancelha. Aqui a gente já consegue ver o rostinho da personagem, tá? Embora o desenho da boca não tenha sido destacado, mas a gente já tem uma noção de como que vai ficar. É simplesmente realçar o contorno agora. E se você quiser fazer um cabelo mais, buscando um efeito mais realista, você pode estar fazendo o preenchimento dessa parte. Lembrando que você não pode pintar o cabelo, tá? Você tem que desenhar fio a fio, então são risquinhos ao lado de riscos, a fim de dar aquele efeito de fios de cabelo. E outra coisa, você tem que seguir exatamente o mesmo formato do contorno externo da mecha. E não pode cruzar um cabelo com o outro, tá? Eles têm que ficar sempre no mesmo sentido. Se tiver que passar um por cima do outro, você faz um, depois faz o outro, tá? Não cruza os fios, a fim de fazer aquele quadriculado lá, porque aquilo não fica natural e aquilo atrapalha o desenho de qualquer cabelo. E aqui, ó, você consegue perceber que eu não estou pintando, tá? Eu estou fazendo traços e traços paralelos, a fim de buscar o efeito realmente de fios de cabelo. E sempre a ponta fina, tá? A ponta sempre tem que estar fina. Agora aqui, ó, a gente vai definir o corpinho dela, tá? Não tá um corpinho muito simples de desenhar, mas vamos fazer aqui de uma forma mais simplificada. Que é, por exemplo, eu fiz toda a parte superior do torso. Aqui eu estou marcando o quadril, marcando a altura do ombro. Um traço, né? Se você quiser fazer já aqui no sentido mais real, deixa aí mais direto, né? Eu marquei aqui as duas mãos, tá? Veja que eu desenhei um braço com a mão e logo em seguida eu marquei a segunda mão, mesmo antes de fazer o braço. Por quê? Isso facilita na hora de você fazer a extensão do braço. Tá? Aqui, ó, já estou marcando a posição da perna, né? Vou fazer uma perna mais dobrada e a outra já com um pouco mais caída. Se você quiser usar os palitinhos, pode usar, tá? Aqui, ó, como eu estou fazendo aqui no braço, viu como fica mais fácil para definir a posição e o tamanho do braço quando você já tem a mão definida? Então é realmente por isso que às vezes eu faço a marcação da mão, da localização e do tamanho antes de fazer o braço, que eu consigo me localizar melhor. Aqui eu já estou colocando os detalhes finais, tá? Como ela está com a manga longa, faço aqui o detalhe da mão. Por exemplo, aqui ela está segurando, né, a vassoura, então
o dedo polegar opositor, você faz ele primeiro. Já pode também aqui já completar o detalhe do cabo. Aqui, ó, reforçando o detalhe do polegar opositor e a ponta dos dedos que vai aparecer após ela dar a volta no cabo da vassoura. Então, assim, essa mão está ao contrário da primeira que a gente fez, onde ela aparece toda a parte da mão. Nesse caso, ela só aparecerá o polegar opositor e os dedos que estão fazendo a prensa, né, no sentido de pinça da mão. Aqui agora já completando o contorno externo tanto do braço quanto dos ombros. O detalhe aqui na gravatinha dela, aqui no pescoço, tá? Tipo uma gravata borboleta, um lencinho, enfim. Aqui, ó, a parte da frente, uma marcação dos seios, da cintura e concluir o desenho do braço. Aqui já vamos começar aqui a parte de baixo do vestido. Você tem que espalhar, né, toda a parte aqui, ó, eu fiz toda a marcação aqui antes de colocar as dobras, porque ela tá com as pernas em volta de uma vassoura, certo? Então vai dar uma variação aqui na forma que o vestido vai ser desenhado. Então ele vai ter muito mais curvas, alguns detalhes a mais, e você vai ter que alinhá-lo com a posição das pernas. Tenta não fazer traços muito duro, muito reto, tá? Sempre traços mais arredondados e mais curvos para dar mais naturalidade aqui, principalmente ao tecido, já que ele está em movimento e ele tem que estar um pouco mais, né, arredondado para dar mais naturalidade aqui, tanto ao desenho quanto a sensação de movimento que vai ser causado pelo efeito do voo. Os pés, assim como as mãos, eles vão ser bem simplificados, então pés pequenos mesmo, tá? Sem muito detalhe. Aqui eu concluo o desenho da botinha dela. E só para dar mais um destaque aqui na perna dela, eu faço esse preenchimento aqui de um tom de grafite meio cinza. Aqui, ó, dando continuidade ao desenho da segunda perna, né, ela está numa postura um pouco diferente da primeira. Então a gente faz aqui o detalhe que aparecer, tá? Porque ela vai estar, boa parte dela vai estar escondida. E a gente tem que ter um pouco de cuidado quando não aparece completamente, porque a gente não pode fazer a parte do desenho que aparece muito grande ou muito pequena. E aqui o desenho, ele praticamente está concluído, tá? O que a gente faz agora é colocar detalhe, né, ajustar um pouco que ficou para trás, que a gente acabou esquecendo, colocar algum enfeite que você achar necessário ou que gostaria de ver no desenho, tá? Fique à vontade, como eu sempre falo, quando você consegue definir a técnica, você entende na prática como ela é feita, a sua criatividade vai ser o seu único limite. Então solte a criatividade, deixa ela rolar, seja firme nos seus desenhos, tá? Detalhe bastante. Aqui ficou a parte do cabelo que ficou faltando, né? A gente vai estar concluindo e destacando bem aqui o desenho do cabelo. E aqui, ó, dando continuidade, é interessante você fazer essa marcação, porque se você não fizer a marcação incorreta, né, o cabo, no caso aqui, ele não vai dar continuidade, já que boa parte vai estar coberto. E pessoal, assim, o que eu queria passar nesse desenho para vocês era isso.
né? Como eu falei, ele é um pouco complexo. Você talvez precise aí de uma dedicação a mais para fazer esse desenho da forma correta, mas eu sei que você consegue. E qualquer coisa eu estou à disposição e é só mandar sua dúvida se você tiver alguma, tá ok? Um forte abraço e até mais!